Ó, amassado porta dianteira direita Export. Vamos executar esse serviço agora. Teremos várias formas de fazer esse amassado. Uma delas é puxando na cola. E o que eu busco? Eu busco qualidade e produtividade. Então eu vou buscar o mais eficiente possível. Vou ver as possibilidades que eu tenho. A cola quente é uma delas, mas como eu disse, não é a mais rápida. Eu tenho um montador, então meu montador já desmontou o carro para mim. Aí agora o que eu tenho que analisar? Os acessos que eu tenho. Tenho esse acesso aqui. Só porque esse amassado é um amassado pequeno, mas ele está com uma tensão grande. E ele está mais ou menos nessa região aqui. Aqui é uma chapa mole, não é uma chapa bem rígida. A tensão que ele está, a força que eu vou ter que fazer com a alavanca aqui, essa chapa não vai resistir tanto, ela vai amassar e vou ter que fazer muita força no braço, isso vai me cansar, pode me lesionar. Eu trabalho com movimentos repetitivos e esforços, então eu busco o menos esforço, a maior rapidez e produtividade com o máximo de qualidade. Então, como eu disse, vou buscar todas as alternativas. O que eu estou pensando em mente agora? Tem alguns acessos aqui, só que esses acessos é para tirar o vidro. Eu vou estudar a possibilidade de fazer um acesso para trabalhar rebatendo, que me gasta muito menos energia e é muito mais fácil de voltar esse amassado. Então eu vou tentar fazer algum acesso que me dê essa possibilidade. Eu vou estudar agora a porta, ver se o vidro está na frente ou se eu tenho um caminho para fazer esse acesso. Eu analisei aqui e pelo que eu vi, a máquina de vidro passa inteira aqui, ó. Então, eu não tenho a possibilidade de fazer esse serviço da forma que seria a forma mais eficiente se eu tivesse o livre caminho. Então, eu vou primeiro agora tentar essa possibilidade aqui, ó. Como aqui ela é mais perto aqui, ela tem uma firmeza maior do que se eu alavanquear por aqui. Então, eu vou buscar uma ferramenta para fazer por aqui. E o que eu vou buscar de ferramenta? Eu vou buscar uma ferramenta macia para trazer isso aqui. Se eu usar uma ponta fina, vamos para as ponteiras. Ó, as possibilidades que eu tenho. Um amassado com uma tensão grande, qualquer ponteira de ferro pura pode trincar tinta ou bicar e não trazer. Então aqui eu tenho essa possibilidade aqui, ó. É uma ferramenta de PU, uma ponteira de PU que eu vou usar na alavanca, que ela não é uma ponta aguda, não é uma bola igual essa aqui maior, muito mole, só porque ela é macia a ponto de não estragar algo que seja difícil de corrigir. Então eu vou botar ela numa alavanca dessa aqui, ó. Então a possibilidade de ter uma ferramenta boa vai te ajudar muito no trabalho. Então vamos para o primeiro teste de ferramenta. Vou mostrar aqui, ó. Aquela ferramenta que eu mostrei para vocês, ela não ficou legal. Ela chegava lá, ficava muito difícil a alavanca, não ficava uma alavanca firme e muita força. Aí eu peguei uma outra alavanca maior que aquela, ó. Em vez de fazer por lá, eu vim por aqui, só porque ela não está calçando aqui. Ela está conseguindo calçar na máquina de vidro ali. Então, com todo cuidado, sabendo a força que eu posso colocar na barra da máquina de vidro, eu vou trabalhar com essa ferramenta por aqui, que vai chegar lá no amassado lá. Vou tentar posicionar a câmera de um jeito que vocês consigam ver eu alavanqueando. Continuando agora, posicionei aqui a câmera para mostrar para vocês. Agora eu vou identificar o amassado, como é que eu vou trabalhar nele. Ele é um amassado redondo, vindo de longe, mas ele tem um risco no meio, ó. Então isso eu tenho que me atentar, porque se eu botar essa luminária nessa região, eu não ia conseguir ver ele. Mas como eu botei ela paralelo com a tensão do amassado, eu vou conseguir trabalhar melhor para trazer o risco do amassado. Vou dar uma aquecida com o aquecedor, porque hoje está um dia chuvoso e frio. E a lata, quanto mais gelada, mais fácil de trincar. Nesse caso, como eu estou usando uma ponteira de PU, não teria tanto risco, mas ainda fica mais maleável de trazer aquecendo. Sempre saber o tanto de aquecer, porque é a pintura branca, não pode ficar parado em tempão, que não pode amarelar.
alavanca posicionada para ver eu começando a trazer o amassado. Começa a massagear o amassado. E que o amassado tá voltando e não tá fazendo nenhum bico fino. Já voltei a maior parte do amassado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a ponteira. Tava usando essa ponteira aqui, ó. Agora eu vou usar uma ponteira menor para tentar trazer mais lá no meio do amassado. Agora eu troquei a ponteira, ó, uma ponteira de ferro com fita de tecido, porque ainda o ferro ele ainda é muito rígido para usar o ferro puro na chapa. Aí a fita de tecido deixa mais macio um pouco. E assim ainda vou aquecer a chapa. Agora, como eu estou usando uma ponta já de ferro, se eu não aquecer, provavelmente teria o risco de trincar essa pintura. Deixa eu melhorar aqui a gravação para vocês. Ali, ó. Indo com a ferramenta devagarzinho lá no centro, ó. Trazendo lá no centro. Dando mais uma aquecida. Vou lá de novo. Eu não faço força de uma vez, eu vou fazendo força devagarzinho na alavanca e aumentando a força. Para trazer o meio. Como o meio ele é mais tensionado que ao redor, nessa força de trazer o meio vai trazer um pouco também ao redor. Aí eu
Vou pegar o pino e vou baixar. Eu vou abrir o amassado para ficar maior o meio onde eu preciso fazer. Ó. Deixa eu tirar aqui do zoom para vocês verem. Ó. Pininho. Vamos lá de novo. Olhando assim, parece que eu regredi o trabalho porque eu aumentei o amassado, mas na verdade eu suavizei ele. Antes tinha um amassadinho fundo no meio, né? Agora ele é um leve amassado grande. Assim fica mais fácil de trazer ele inteiro. Eu vou lá aquecer de novo. Hoje, especialmente, está um dia mais frio, então tem que tomar muito cuidado com a ferramenta de acabamento para não esquentar a pintura. Vou levar lá a ferramenta. Eu vou procurar a ferramenta lá. Ó, observe que dá pra ver eu alavanqueando, eu não faço força de uma vez, eu faço força devagarzinho pra ver o amassado levantando. Devagarzinho eu tô trazendo o amassado. Outra coisa que eu vou aproveitar aqui para comentar, ó, que a alavancagem da ferramenta, eu tô segurando a ferramenta com a mão esquerda, com a mão calçando na porta e na ferramenta na hora que entra dentro da porta. Eu tô alavanqueando com a mão direita, segurando lá com a mão esquerda, alavanqueando com a mão direita, com o braço apoiado na minha perna. Por quê? Muita firmeza. A ferramenta tem que ser levantada ou amassada com firmeza, não é simplesmente fazer uma força de qualquer forma. Se fizer uma forma de qualquer forma, a ferramenta pode escapar e ir longe. Se ela escapar e ir longe, ela faz uma amassada em outra região.
Devagarzinho tá vindo o amassado inteiro. Também a importância da ferramenta ser uma ferramenta boa, porque essa aqui é uma ferramenta grande, bem firme, e mesmo assim eu estou fazendo bastante força por conta do local que o amassado está. Se às vezes é uma ferramenta de má qualidade, não vai conseguir trazer o amassado bem. Aí, ó, a ponteira de ferro. Deixa eu dar o zoom ali para mostrar, ó, porque olha lá, para trazer bem ali, ó. Trazer só esses detalhezinhos aqui, ó. Deixa eu ver se escurecer mais aqui ajuda um pouco mais a mostrar. Olha lá, eu tô tentando filmar bem para tentar pegar o restinho só de detalhezinho do amassado, mas já não dá mais quase para ver nada. Eu vou trazer um pouquinho mais nessa regiãozinha aqui, ó. Vou levantar um pouquinho mais aqui, ó. Como eu falei, levanta fazendo força gradativamente, ó, não é aquela alavancada brusca. Ó, mostrando agora o resultado do trabalho, ó. Perfeito, perfeito. É um amassado simples de fazer, só porque se a pessoa não tiver noção que ele, por mais que é um amassado pequeno, é um amassado duro de levantar, a pessoa passa trabalho, porque mesmo usando uma alavanca bem forte, uma alavanca, olha o tamanho dessa alavanca, uma alavanca bem grossa, bem firme, bem forte, ainda foi bem pesado do amassado levantar. Então, às vezes o iniciante passa dificuldade porque ele usa uma ferramenta de ferro fina, sem uma ponta PU, para levantar o amassado macio. Aí ele bica, 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 trinca a tinta e não consegue trazer o amassado. Então, muitas vezes, por mais que às vezes o iniciante não tenha a ferramenta certa, ele tem que ter noção dessas coisas, porque muitas vezes pode se frustrar e desistir da profissão porque não tem a ferramenta apropriada para trabalhar. Dá para trabalhar com umas ferramentas simples, dá, mas o nível de dificuldade se torna muito maior no caso de um amassado desse, mesmo sendo um pequeno e simples amassado.